Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que você está vendo esse podcast, mas o fato é hoje que nós estamos com uma entrevista muito legal, diferente. Estou com dois amigos aqui, justamente para falar sobre emergências. Emergências é uma coisa que dentro da medicina, dentro da polícia, dentro do bombeiro, em qualquer lugar do mundo de resgate, né, é sempre uma adrenalina, literalmente, porque você não consegue controlar, né? Você não consegue controlar porque é o imprevisível. Por mais que você possa ter uma noção do que vai enfrentar, nunca é sempre aquela mesma coisa. Sempre tem uma coisa diferente. Talvez é isso que talvez seja bom pro TDAH, porque ele não gosta do normal, do ritual. Sempre é uma coisa diferente, sempre é uma ação diferente, uma situação diferente. E eu estou aqui com dois amigos, né? O Dr. Júlio Aguiar, que é médico neurocirurgião, trabalhou durante muito tempo em resgate. Eu conheci o Júlio através desse projeto de forma voluntária pro resgate da polícia, né? Na verdade, a central de emergência do helicóptero do Águia, né? Através dele, a gente acabou criando uma amizade através de um jovem chamado Matheus, e fomos lá e fez esse projeto extraordinário, né? Tanto médico aí que só pensa num propósito na vida, né? O Júlio foi uma forma diferente que a gente pensou, encontrou o cara gratuitamente, trabalhando, resgatando vidas, né? E literalmente dentro da hierarquia da medicina, a neurocirurgia não que é a maior, mas é a que mais tem complexidade, porque mexe com o cérebro. E o cérebro, qualquer coisinha que alterar no cérebro, ferra com todo o organismo. Embora o cérebro bem dependa do intestino, mas essas duas coisas são da ectoderme. E o Júlio Aguiar é um neurocirurgião, atende na psique, atende pela Unimed, faz plantões, né, trabalha com resgate, trabalha com missões, é um cara fantástico, um ser humano fantástico, né, e tá vermelho porque a gente fica falando dele, aí ele fica meio tímido, né, agora tá cada vez mais arrumado, deve ter sido alguma coisa que aconteceu na vida dele, alguma Dalila apareceu pro Sansão, e o cara tá diferente. Bom, Júlio? Tudo bem, pessoal? Bom dia aí, boa tarde, né, boa noite aí a quem tá assistindo a gente. É uma honra estar aqui, obrigado pelas palavras, mas assim, o Rodrigo também tem um coração gigante e quanto você sempre deixou de fazer plantões, fazer outras coisas para buscar o reino de Deus, né? Isso. Mas qual que é a tua loucura? Abençoar, né? Aqui está junto, mas eu já vou voltar para a loucura aqui. Apresentei. Capitão Barros, né? Capitão Barros é uma pessoa fantástica também. Eu conheci, lá do Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo é o estado mais parecido com Santa Catarina, em termos de clima e até o povo, assim, eu acho bem parecido, talvez porque estive, acho que umas 5, 6 vezes palestrando, né? Mas você fez a escola de oficial. Hoje ele cuida, automaticamente você cuida do tático também de Joinville, certo? Positivo. Positivo? Positivo. O senhor pode ficar mais tranquilo aqui, mais formal. Tá descansa, você não tá devendo nada, né? Você não tá devendo nada, né, Rodrigo? Eu senti uma preocupação agora. Vamos lá. Você é pai, você é casado, você é cristão. Por que veio para Santa Catarina? Rodrigo, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, que estiverem assistindo. Santa Catarina, graças a Deus, vim parar nesse local, mas foi devido à carreira. Então, a carreira profissional acabou me trazendo até aqui. Antes de vir para cá, eu estudei no Espírito Santo, então nasci no Espírito Santo, fiz o meu segundo grau lá, técnico em contabilidade, fiz o meu curso superior em Direito, minha pós-graduação lá em Segurança Pública, e dali eu passei na OAB, mas não quis advogar, eu queria seguir a carreira policial. Meu pai foi policial militar, por 30 anos ele serviu na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, e o meu sonho era ingressar na Polícia Militar. Tanto que eu, aprovado na OAB, formado em Direito, com OAB, eu preferi entrar na Polícia Militar do Espírito Santo como soldado e não exercer advocacia. E lá eu permaneci por 1 ano e meio. Dali abri um concurso para oficiais na Polícia Militar do Distrito Federal. Fiz a prova. É um dos lugares que mais de renda, teoricamente, tudo bem que o estilo de vida custa alto. Eu acompanhava sempre esses salários. Sim. Eu achava uma indignação com o Rio de Janeiro, por exemplo, naquela época. Eu sabia, porque eu estudei em Minas, era do lado do Brasil. De renda, era um dos melhores, de remuneração, era um dos melhores que se tinha, né? Positivo. Há 13 anos, então, soldado no Espírito Santo, meu salário era R$ 2.100. E eu passei no concurso no Distrito Federal para um salário de 12 mil. Da mesma função? Para oficial, lá oficial. Para oficial. E eu permaneci na Polícia Militar do Distrito Federal por 1 ano e meio, no curso de formação de oficiais.
faltando 5 meses para a formatura, para então ingressar no oficialato ali, na aspirante oficial, eu fiz o concurso para Santa Catarina, o mesmo CFO. Gosta de um concurso, né, filho? É o papiro, né? O papiro, né? Tá sempre lembra estudando, né? Papirando, né? É bom que o senhor dá vaga pro chamar. Ah, não tem como chamar, não sei se tem como chamar. Depois ele chama o pessoal na reserva. Se passa para oficial, não existe reserva, Não, né? você abre vaga, né? Você abre uma vaga, né? Vai ser preenchida. Exato, né? vai ser preenchida, exato. Tem alguém ali esperando o senhor passar em outro. Eu passei em outros concursos. Acho que não vai querer mais, não, né? Eu passei em outros concursos antes, passei em uns 8 a 10 concursos. Um deles é o que eu queria muito, a Polícia Rodoviária Federal, mas aí eu já estava como oficial no Distrito Federal, como aluno já não me compensava mais. Mas aí, enfim, eu passei no concurso de Santa Catarina e tomei a decisão, a difícil decisão de sair após porque vamos colocar curso de formação militar. Tudo eu fiquei 10 meses no Espírito Santo, no curso de formação de soldado. Não tem como eliminar as matérias? Não eliminou. Tanto que em Brasília, são 2 anos o curso de formação de oficiais. Eu estava há 1 ano e meio já. Já estava 10 meses no Espírito Santo, trabalhei na rua mais 1 ano. Fui para Brasília, fiquei 1 ano e meio. E a decisão era pedir baixa no PMDF, vir para a PMSC e enfrentar mais um curso de formação de oficiais de 2 anos. Então, a melhor decisão que eu tomei, tomaria novamente, passaria por tudo novamente. Hoje estou há 8 anos em Joinville, muito feliz e realizado. Você atualmente trabalha com o tático de Joinville, certo? Me explica direito. Nós não temos BOP. BOP é Florianópolis, certo? Exato. Mas nós temos uma polícia especializada aqui que faz um curso, né, que faz um treinamento bem pesado, tem que fazer vários cursos, na verdade. Existe prova para entrar lá dentro? Desculpa a ignorância. Existe, sim. Então, muitos na rua, né, falam, eu quero fazer um concurso por tático, para entrar no tático. Andar com a arma. Eles não sabem que é polícia militar. Tem pessoas assim, não, eu não quero polícia militar, eu quero entrar no tático. E a gente vai e explica. Não, o tático é uma das modalidades de policiamento na Polícia Militar de Santa Catarina. Assim como tem a bike, tem a cavalaria, tem o batalhão de aviação, então tem a rádio patrulha, então tem várias modalidades de policiamento. O tático faz o patrulhamento tático. Então, em Joinville, nós temos como então essa especializada, hoje na nomenclatura, Companhia de Policiamento de Apoio Especializado. Dentro de 30 dias aí, já foi anunciado pelo governador e pelo comando-geral, a gente vai ser levado a status de batalhão. Então, vai ser criado um batalhão de pronta resposta. Então, hoje o que a gente faz aqui é uma atividade, então, mais especializada, que faz essa cobertura para atender ocorrência de alto e altíssimo risco. Tem ocorrências que é monopólio, é privativa do BOP ou do choque. Nessas ocorrências, nós temos que isolar, conter, acionar o BOP e até a chegada dele. Porém, tem protocolos, né, sempre trabalhando ali no procedimento operacional padrão. O que seria a necessidade de chamar o BOP de Florianópolis, que saberiam mais que vocês, além da hierarquia? Vou tirar a hierarquia. Exato. Na prática, porque assim, vocês pegam de tudo. Vocês lidam com a maior cidade do estado. Por mais que Florianópolis gosta de uma muvuca, né? Gosta de uma rebelião, tem faculdade federal, né? Eu sou de direito, então tem direito, a pessoa gosta de fazer uma baderna e tancar a ponte. Fora isso, o que é bomba? Exato. Um deles, né? Então, explosivos. Qualquer ocorrência que envolve artefato explosivo, conter, isolar, acionar o BOP. Até a vinda do BOP. Então, BOP estão falando de 2 horas, né, de deslocamento. Até acionar a equipe lá, os canais competentes, comandante regional, subcomandante geral. Teoricamente, esses caras vêm de helicóptero, né? Porque até pegar o movimento de Itajaí para Itapema ali, misericórdia. Exato, mas aí depende, pode ser à noite. À noite não tem cobertura de voo, então a depender, talvez durante o dia venha helicóptero e talvez não. Mas até o acionamento, montar a equipe e deslocar. A equipe do tático, enquanto isso, ela vai tirar foto do artefato explosivo, vai entrar em contato com o especialista de explosivo do BOP. Daí ele vai avaliar, vai ver se o material é sensível, vai falar, aumenta a área de cobertura, tá isolando quanto? 50 metros. Não, aumenta para 100. Não, descem todos do prédio. Isola o quarteirão. Então já tem medidas que a gente vai tomando. Outra ocorrência que seria do exclusivo do BOP é domínio de cidades, que é aqueles crimes violentos contra o patrimônio, onde de 10 a 20 homens fortemente armados, eles fecham aquela cidade ali e causa aquele terror todo, né, para roubar instituições financeiras. Então, essa ocorrência, eles fugiram, foram para a área de mata, como o da fuga, exclusivo do BOP, que faz adentramento, vai trabalhar com as estratégias técnicas de rastreamento. A função nossa é
conter, isolar, fazer o cerco. Mata e tem que acionar os jogar o comandos. Logan aí pra resolver o problema. O Exato. Logan é o cachorro que eles têm. Porque ele não é convertido, aquele cachorro não é convertido. Não, apoio, O né? cachorro, Bravo. você morde até os adestradores do próprio Ele batalhão. morde o próprio dono. Alimenta ele. Quem tá alimentando ele morde. Se ele não... O que é legal da polícia é essa organização, né? Essa hierarquia, Tem que ser respeitado. as coisas como funcionam, assim. Acho que é uma coisa que eu admiro muito, assim, da polícia. Sim. Como funciona a hierarquia, assim. Acho que isso a gente tem como aprender pra vida, assim, né? Pô, se tem alguém que tá na liderança, se ele falou que aquilo lá você não vai mexer, que vai vir uma equipe que faz aquilo com mais equipamento, com mais treinamento, Preparo, é porque teórico. sabe o que tá fazendo, né? Mas Sim. e a gente vê isso na medicina. Às vezes, pô, você Sim. chama um especialista, deixa o cara fazer. Sim. Não, eu vou tentar fazer. E dá errado. Sim. Então, assim, a gente aprende muito na medicina com a aviação, né, dos protocolos, dos checklists, e com a questão militar também, de organização, de saber lidar com uma situação de estresse, saber organizar. Eu tô fazendo tudo, uns né? cursos, né? Tu foi só passear lá nos Estados Unidos? A gente fez curso também. A gente Fez? lá eles fazem a parte médica e a parte militar junto, né? A parte da SWAT, da né? SWAT, né? Aí você faz a abordagem inicial, um atirador ativo, né? Um atirador aí de um shopping, uma escola. E logo depois a parte médica para fazer a triagem das múltiplas vítimas, né? Então essa integração da parte médica com a parte policial, o americano tem muito isso, né? Eu acho o Júlio é bem doido, assim, sabe? Pra trabalhar com a clínica, né? Ele tem que ser meio doido. O Júlio anda com um negócio... pré-requisito, né? Pra entrar na Ele anda com um psiquiatria, negócio de né? intubação de paciente, que é uma coisa que geralmente tá no hospital. A gente espera que esteja no hospital. Tá no carro dele. Precisa entubar alguém aqui, não morre. Sim. A não ser que Deus, o Pai, o Pai, Deus, Não tem o jeito, Abba, né? Pai, quer dizer, chega, acabou, né? Mas assim, ele gosta de emergência. E depois eu vou perguntar pro Júlio também, mas, capitão, qual foi o dia mais difícil para você como médico, como capitão, como policial, como ser humano, como pai, como esposo, de uma ocorrência sua? Não precisa falar nomes, mas assim, que o senhor teve que lidar com uma situação que mexeu muito com você, que você levou para casa, né? Porque a gente leva para casa. Por exemplo, ontem eu tô também abalado hoje e emotivo. Eu tinha uma paciente que acabou infartou, uma senhora querida, né, por nome Nilce, e a gente acabou hoje enviando para ela, para a família dela, dei todo o apoio, né, mas eu não quis ir ao local porque me chama muita atenção ainda, lembra de mãe, lembra da turma, gera gatilhos, né, porque não tem como não ter empatia, não tem como ser ser humano, por mais que você seja um personagem também como médico, mas você é um ser humano, você é filho, você é pai, você é irmão, né, e você acaba absorvendo aquilo ali, né? E teve situações já. Me lembro que uma vez eu tava lá em Barra do Sul e tava dentro da psiquiatria, ambulatório de psiquiatria. E acho que eu já comentei com o Júlio sobre isso. E tava na boa dentro da psiquiatria. Aí o médico falou assim: eu preciso viajar, pegar um avião em Navegantes. Tá, é 1 hora só, das 6 às 7. Não é pra acontecer nada, Barra do Sul tem 10 mil habitantes, cara. Falei, não é pra acontecer nada isso aqui. E eu atendendo o pessoal da psiquiatria, entrou uma dor nas costas, que atendi no meio da turma da clínica. De repente chega uma criança atacada por um cachorro, um pastor alemão, irmão, com o couro cabeludo balançando, perfuração de crânio, e aí aquele desespero, porque tipo assim, né, você sabe perfeitamente que como criança é mais melindroso, como idoso, né, ele sobe e desce muito rápido a imunidade e o estado dele de saúde. Descompensa rápido, né? Cara, eu liguei pro SAMU, o SAMU mandou anestesiar, eu já xinguei ele todo, teve que responder depois um processo, mandei ele pro raio que o parta. Eu falei, rapaz, vou anestesiar a tua cabeça, uma criança, 4... Cara, aumentar que a anestesia vai gerar bradicardia, vai morrer. Não, cara, não tá vendo a gravidade da situação. Aí eu falei com o Júlio, nós ligamos direto pro coronel na época, o major na época, o coronel, que era o Machado. Eu falei, manda agora. Por favor, agora o helicóptero. Assim, se não der nada, eu pago a gasolina disso aí, mas... Vai dar, eu nunca chamei ninguém assim, mas tá difícil. O SAMU não vai chegar. Tanto é que a criança entrou em parada na entrada. E na hora, deu 5 minutos, estava lá o helicóptero. Chegou, né? Era um senhor grisalho, não me lembro, um rapaz grisalho que estava ali sempre, quando era o Machado, era ele. Não era o Coelho, mas era o outro rapaz ali que estava ali naquele dia, era uma quinta-feira. Né? Um jovem grisalho, não sei se era o Coronel Rosdorf. Não, ele era mais calmo, o Coronel Rosdorf. Ele era mais sensível. Ou talvez seja o Coronel, não me lembro, porque me lembrava muito o Coronel, agora me lembro, mas ele tinha mais cabelo grisalho. E eu falei, vamos embora. Aí embrulhamos ela pegamos um acesso, pegamos o tubo para entubar se precisasse, e embrulhamos. E chegou na entrada do hospital infantil, ela entrou em parada, assim, literalmente, né? E aí, graças a Deus, salvou-se, né? Não sacrificaram um cachorro, mas eu me lembro até hoje disso, né? Que eu me lembrei que eu tinha uma sobrinha e aí por diante,
né? E aquilo foi bem traumático. Eu falei, nunca mais eu pego 1 hora de ninguém. Vai pro raio que eu não vou fazer isso. Porque pode vir uma coisa de Troia, né? Mas e se você já parou pra pensar que Deus te colocou naquela hora, no lugar certo, na hora certa? Talvez aquele outro médico não teria condição de fazer o que você fez, de chamar a aeronave. Sim. E se tivesse esperado o SAMU, deslocado em ambulância, Tinha falecido. a criança tinha morrido. Então, assim, às vezes a gente nessa hora, a gente fica lá, tá muito olha que espiritual, confusão, tá muito né? espiritual. Mas, cara, Coloca pessoas no caminho que tem um contato necessário. Capitão, não vou explicar pra ele, cara. O bom samaritano foi isso, cara. Cara, desculpa, cara. Na hora certa, no lugar certo, cara. O bom samaritano tá sempre presente, ia passar por aqui, Pastor Dr. Júlio, futuramente. Essa mensagem dele é eterna. O homem passando pelo caminho de Samaria. Quanto tempo você levou pra descobrir que Deus te colocou naquela hora no lugar certo, cara? Tem que ser um louco também pra fazer o que eu falei, xingar o SAMU. Eu falei assim, ó, é um caso de vida ou morte. E salvamos a criança. Eu falei, ó, eu vou salvar a criança. Porque quando eu olhei, eu vi uma cicatriz, eu falei assim, mas não mate o cachorro. Tem que matar vocês, o pai. Já é a segunda vez que essa criança é mordida. Pastor alemão é territorialista. Ele entrou no território dele e nunca atacou. Mas quando ataca, literalmente... Ele vai defender, aquilo foi uma cena de deslocamento aqui do couro cabeludo, balançando... Foi até para nós que não estamos acostumados, ou às vezes acostumado a isso, mas pega, porque uma criança é em choque, né? Tava lúcida até então, mas começou a entrar em delírio, né? E deu certo, graças a Deus. Porque a área do crânio na criança ela é muito vascularizada, né? Então o couro cabeludo sangra mesmo. Então um bebê de 1 mês, 2 meses também pode morrer por um corte, simples. Uma laceração pegando uma artéria, né? Algumas artérias que vão sangrar. E uma criança nessa menor também, a mesma coisa. Então, esse tempo-resposta faz a diferença, né? Eu também já briguei com o SAMU de avisar que o cara não queria mandar a aeronave porque o aneurisma pode romper em voo. Eu falei, bom, a minha avó falou que manga com leite também mata. Então, aí o cara ficou bravo comigo. Eu falei, cara, o conhecimento faz a diferença. Você não vem discutir comigo, que é a minha área, eu sei o que eu tô falando, já fiz aeromédico, entendeu? Eu só tô pedindo o apoio. Se você não quer dar, fala que não vai dar, mas não fique com desculpa furada. Tá? Então, e agora assim, assina embaixo também. Cara, o conhecimento faz a diferença, cara. E, assim, e por isso que, de novo, a polícia militar, assim, a quantidade de conhecimento de curso que ele tem para saber numa ocorrência o que fazer, faz total diferença, cara. Então, na medicina é a mesma coisa, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar para ser o melhor que a gente tá fazendo. Sim, ninguém quer perder ninguém, né? Eu me lembro uma vez também que o Itapuá não tinha exame laboratorial, né? E a paciente com uma dor precordial, infartando na minha frente. Eu falei, cara, isso é infarto. Mas ela tinha bloqueio de ramo, então não ia dar, né, alterado o eletrocardiograma. Eu falei, eu preciso agora. Não vai ter que fazer as enzimas. Eu falei, que enzima, mulher? Enzima morreu. Eles não sabem nem o que tem. Não tem, enzima, né? cara, não tem, cara, que enzima Itapuá, cara. Eu tô dizendo que a clínica é soberana. A clínica é soberana, dizia meu professor. Ah, mas o protocolo do regional, mas não é o protocolo do Brasil, isso aí. Peguei, botei, dei um chute. Ai, aquele dia eu quase fui preso. Dei um chute no regional. Eu tava bravo, porque eu sabia porque eu ia perder e tava preocupado também, porque era uma senhora que a gente conhecia. Poxa, e deu. Graças a Deus, eu tava orando a Deus. Não sei se Deus fez milagre lá. Não, mas é como você falou, a clínica é soberana. Então, quando você tem a certeza, cara, do que você tá fazendo, eu já aprendi assim, coisas que vale a pena brigar, né? Quando você tá certo. E o teu instinto também fala muito, né? Isso aí, né? A gente tem que aprender as brigas que valem a pena. Talvez, às vezes, os erros nossos é que a gente se mede briga que não precisa, né? Sim. Mas se brigar com um paciente, uma situação que vai fazer a diferença pra sempre na vida dele. Nós estávamos brigando, na verdade, com os próprios colegas que estavam recebendo, né? Que tem esse costume aqui, não sei hoje, mas Joinville tinha esse costume do hospital regional, ficar enrolando, esses regras. Eu falei, que esses regras? Ainda tem. Hoje você tem que estar feito eletro, tem que ter passado por uma avaliação pré para poder encaminhar. Mas assim, a gente sempre tentou assim uma emergência como, se não for nada, melhor. Mas se for alguma coisa grave, eu tava no lugar certo. Sim, então... assim, e deu a tropomina, na verdade, a CPK, ela deram alteradas, né? A primeira já deu a primeira alterada, porque são 3, a gente pede, mais 9 horas, mas tá no centro médico, então, ali em Tuba, e aí por diante. Mas, capitão, qual foi um dia, uma história que o senhor lembre, sem colocar nomes, mas que mexeu com você? Deve ter milhares, centenas, né? Mas assim, ou de tragédia, ou de salvamento, ou aí por diante. Sim, tem várias, né, Rodrigo? Nesses 13 anos de polícia militar, no Espírito Santo, eu trabalhei numa área conflagrada ali pelo tráfico de drogas, a gente chamava de faixa de Gaza, grande região de Terra Vermelha. Teve um governador à época lá que ele trouxe várias pessoas de outros estados para ganhar voto e fez uma grande favela, vários bairros ali, e cada bairro tinha a sua área de tráfico, e todas as mortes eram vinculadas, derivadas do tráfico. Então assim, eu me deparava no dia com
3, 4 óbitos. Gente que a gente levava preso por tráfico de droga e era solto no dia seguinte, que não, estava como usuário. E no outro dia a gente via. E quando a gente levava ele preso, a mãe vinha e... você que colocou essa droga no meu filho, o policial ficava acusando, e vinha outro, batia foto viatura número tal, vou fazer uma denúncia de vocês, você colocou essa droga, meu filho é estudante, meu filho não é traficante. Aí ele era solto, no outro dia a gente ia ver, era esse menino morto. E a mãe chorando em cima do corpo do filho ali. Se ficasse preso, né, não estaria vivo lá na prisão. Então eu vi muita morte lá no Espírito Santo. Santa Catarina é diferente, a realidade, questão dessa área de segurança pública ali, a gente não é tão grave assim, confrontos e mortes, igual é lá no Espírito Santo. Mas por incrível que pareça, o que nos afeta mais são até outras ocorrências do que não aquele confronto que vai em óbito. Sim. Então, quando a gente vê, claro, né, uma vida, eu tô trabalhando, eu vejo uma pessoa morta ali e tem que ir para casa, tem que almoçar, jantar, conversar com a esposa, brincar com os filhos. E às vezes a gente fica meio quieto ali, fica na nossa mente, a gente vai dormir, né? Fica batendo aquilo na nossa mente. Mas aí a gente vê o seguinte, foi uma opção daquele criminoso. Muitas vezes é um criminoso contumaz, ele tá com a arma de fogo, ele tá roubando o patrimônio, tá entrando em casas, tá amarrando um pai de família, uma mãe, tá pegando criancinhas. Fatos deles, por vezes eles pegam uma garrafa de álcool na casa, dá um banho de álcool na criança, ameaça tocar fogo na criança se não entregar joias, dinheiros, valores. Ele fala onde está o cofre. Então aquela pessoa, ele tá no crime, ele vai preso, ele é solto depois de alguns meses e volta para o crime. Então é a opção dele colocar uma arma de fogo na mão e às vezes confrontar com a polícia militar, com um tático. Por vezes tem confronto com tático, graças a Deus os policiais não estão nem se lesionando, está tendo um confronto e aquele criminoso está indo a óbito. Então quando a gente chega, parece que é muito forte o policial, mas tem ocorrências que o policial sofre bem mais, sofre mais, porque ali a gente faz um trabalho que é o seguinte, olha, ele quis enfrentar a polícia militar, ele quis armado ter esse confronto, foi uma escolha dele, ele podia escolher não fazer isso. Então não foi o policial militar que se sente culpado, eu matei alguém, eu tirei a vida de alguém. Que isso incomoda a pessoa levar isso, né? Eu tirei a vida de uma pessoa. Se nós existimos para proteger, nosso lema é preservar a ordem pública, salvar e preservar pessoas e patrimônio. Então, vai contra a ordem. Então, a gente não fica feliz quando alguém vai a óbito no confronto conosco. Não ficamos felizes. Mas também dói mais qual tipo de ocorrência que a gente já se deparou. Muitas vezes é o do surto. Então, de um pai que surtou, matou a esposa, matou um filho, matou outro filho, acabou a munição da arma que ele tinha, o outro filho foi na faca e ele tentou, e se matou também, cravou a faca em si mesmo, no coração ali. E quando a gente entrou na residência, eu era comandante do policiamento, a residência, assim, ó, sangue, a imagem que até hoje ainda fica na minha cabeça. Foram entrar na vítimas? Residência, 3 filhos, a esposa e ele. E filhos pequenos, mas filhos de 3, 4 sem questão anos. de droga, nada. Era simplesmente surto psicótico. Surto psicótico. Então é um suicida que, né, suicidou a família, filhos. Toda, então, né? Filho dele com a esposa. Porque às vezes podia pensar, não era dele, é filho só da mulher. Não, filho dele. E daí a gente chega nessa casa e tem não fala um poço de sangue. É um mar de sangue. Mar de sangue, pode ser isso aí, que é um exagero. Mas é um mar de sangue. É muito sangue que vai escorrendo, vai pelo corredor. Esse cara são litros, né? São litros de sangue. Tem várias situações. Esse cara, ele foi dando sinal, né? Ele não surtou do nada. Dificilmente alguém surta do nada. Dificilmente alguém vai ter, assim, um surto psicótico, um surto esquizofrênico, né? Que é ligado geralmente à esquizofrenia, se não for droga. Se for a questão orgânica, ele não é do nada. Ele começa a dar sinais. Ele começa, os pródromos, os sinais, eles vão aparecendo, né? E aí cabe, nem vocês chegam lá, né, tentando salvar alguma coisa, mas cabe a quem deixou chegar a esse ponto. Começa a base, a saúde básica, começa a situação, às vezes, do posto de saúde, que não recebe o paciente. Né, isso aqui eu vou mandar para o CAPS. É utopia. Não tem acesso, né? A psiquiatra. 2 anos, Joinville é 2 anos. Assim, em qualquer cidade também do Brasil hoje é difícil, né? Porque a nossa saúde, infelizmente, tem essa burocracia, né? Que o cara chega, né, e faz o que tem que fazer, né? Isso em qualquer área, até dentro na área médica também a gente percebe, né, o camarada às vezes cometendo algumas coisas, e às vezes ele tenta contra a vida dele, né? Contra a vida dele, ele acaba mexendo diretamente e pela lei, teoricamente, ainda ele é protegido. Se ele sobreviver a isso, né? Claro, fica hoje isso foi um grande dilema
com o fechamento dos hospitais, porque muitos estão presos porque não tem um local preparado, mas esse cara não pode mais conviver a situação. Teoricamente, se ele fizer um ato, uma situação como essa, esse cara não tem mais como conviver, né, com a sociedade. E agora estavam querendo fechar alguns hospitais, né, que tem em regime de cárcere privado, fechado, porque esses caras, na cadeia não dá, que existe as normas da lei que também não dá para só hospital. Tem que ser um hospital para criminosos, teoricamente, crimes, mas o cara estava fora de si, teoricamente alguns estão fora de si, você percebe perfeitamente que o cara não tem a razão, o insight daquilo ali, né? Ele... Um sociopata completo, né? Que ele não tem condições de viver em sociedade mais, né? Porque ele não vai... É diferente, porque o sociopata, às vezes, ele tá com uma razão. O esquizofrênico, não. Ele perde a noção. Na verdade, ele nem sabe o que tá fazendo, literalmente. Não, o psicopata, assim. né? Sim, o psicopata já não. Ele tem um prazer naquilo, né? Ele tem o gosto naquilo, ele tem a maldade naquilo. E esse cara não vai mudar, cara. Esse cara não tem... Eu tô falando numa situação dessa. Talvez se fosse um cara depressivo, é diferente. Ou fosse um cara esquizofrênico. Mas o psicopata, talvez ele não teria tirado a vida dele. Tá okay? O que eu vejo, assim, por exemplo, capitão, a gente é chamado, né, pra atender a ocorrência no rádio, né? Você vai se deparar com ocorrência de assassinato. E ainda você chega com a esperança lá de poder ajudar, né? Pô, pelo menos salvar alguma criança, tirar alguém, a mãe, fazer alguma coisa. Mas quando você chega lá e não tem mais o que fazer, né? É só sangue, não tem mais vida ali naquele lugar. Sim. Eu acho que a sensação, assim, é de impotência, assim, né? E a gente vê que a gente é um ser humano, assim. A gente não é Deus, a gente não é super-herói. A gente não consegue fazer uma diferença nessa hora. Acabou. Nos marca muito também. A gente não... Pô, a gente lutou, a gente estudou, a gente batalhou por aquilo, a gente vai com a esperança de ajudar. E aí você chega lá, tá todo mundo em óbito, né? Para nós, o Júlio sabe também, uma coisa que eu percebo que é muito difícil às vezes também, capitão, é quando a gente tem que tirar uma arma de um policial. Tem que botar o CID. Não é que a gente tira, é o próprio CID tira em Exato. si. E o médico, porque para mim foi uma experiência muito traumática. Me lembro até hoje, eu sei todos os pacientes que morreram por suicídio, né? Todos eles. E foi uma situação bem difícil, porque eu não vou em velório desde o velório da minha mãe. Eu fui no velório, na verdade, da irmã do Ronaldo, que morreu por causa de um anticoncepcional, uma coisa de livro que se dá, tem uma trombose, né? E eu me lembro que nós tínhamos um paciente, e ele sentou na minha frente, e era um cabo, e um querido presbítero da igreja, cristão, né? Depressivo. Mas é aquela coisa, ele começava o tratamento e não terminava. Começava, não terminava. Melhorava, aí piorava, né? E acabou tirando a vida dele, sabe? E ele chegou na quarta-feira diante de mim, ele chegou um pouco emotivo, eu falei, tá tudo bem. Só que se o paciente não verbaliza, a gente não pode, né? Julgar o que ele pensa, o que não pensa. E tipo assim, eu fiz o atestado, dei pra ele e falei, olha, você volta aqui em 15 dias, tá? E eu vou ligar pra você essa semana, tá? Tá tudo bem? Tem algum planejamento? E aí ele negou, onde ele negou, né? E o comportamento dele também. Ele estava, em poucas palavras, estava acompanhado de um pastor. E ele, na quinta-feira, ele deu conselhos no bombeiro, né? E um cara fantástico, uma pessoa maravilhosa, um pai extraordinário, mas com depressão grave, né? E foi afastado, depois ele voltou novamente, e aí ele ficou sem tratar. E aí o Marcelo, que é um grande amigo meu, ali de Ilhota, ele lembrou, olha, acho que o rapaz tá com dificuldade. E ele acabou, infelizmente, tirando a vida dele. E aí como disse tu ali no começo, tem coisa que é Deus que prepara, né? Eu estava com uma amiga na cidade, tá fazendo um curso de uma psicóloga infantil, porque a maior dificuldade era notificar os filhos, porque a tragédia por si só, né, já é difícil, né? E informar os filhos, né? Aí onde vem essa forma lúdica, dizer aos filhos que o pai virou uma estrela e aí por diante, né, para não deixar mais traumático, que já é traumático a própria morte, né? E foi muito de Deus, me lembro até hoje, era um sábado à noite, a mulher dele mandou uma mensagem para mim, no Instagram, eu não sou de olhar Instagram à noite, e ela mandou uma mensagem para mim, eu olhei e falei, não é possível, não é possível. Na hora me deu um desespero, uma angústia, eu falei, não é possível, rapaz, não é possível. E aí vem a culpa, que a gente se sente culpado, por mais que a gente sabe que não é culpado, mas o que eu poderia ter feito? Passa um filme na nossa cabeça, né? Cara, ele passou na quarta-feira, feito... ele sentou na minha frente, cara. Só que aí também ele não entregou o atestado. Ele não entregou o atestado também. Aí houve a falha da parte dele, porque, tipo assim, ele não tem como notificar o batalhão dele, não tem como notificar... não falha dele, mas ele já estava premeditando aquilo, né? Então não é uma falha nem dele nem sua, né? Não, ele conversou com a esposa dele até meio-dia. Meio-dia e 30, ele entrou e tirou a vida dele, né? Literalmente. E um cara, assim, sabe o cara, gente boa, ele cuidava do culto de Vitória,
na igreja da Assembleia. Assim, os filhos maravilhosos, uma vida pela frente, desesperado com algumas coisas, conturbado com outras coisas, mas assim, coisas pessoais, internas mesmo, nada fora, nenhum problema relacionado a nada, nenhum processo, nada, né? E aquilo foi bem, eu lembro até hoje, assim, foi bem traumático. Deus deu uma alternativa, eu fui até Ilhota, e aí a psicóloga chamou os meninos, contou, foi aquele desespero, né? Faz 2 anos quase já, isso, e me lembro até hoje, esse episódio marcou, né? Você foi essa história do pai e as crianças. Tem né? outras ainda semelhantes. E uma que você martelou. Teve uma que você se sentiu culpado, sabendo que você não era culpado? É que, na verdade, você chega, na verdade, já tá o caldeirão pegando fogo. Né? Exato. Não, Ou tem, que achou não tem nada de talvez fumaça. mudasse a conduta, teria feito diferente alguma coisa? Tem algumas ocorrências, sempre após a ocorrência, a equipe que atuou, a gente conversa, faz um estudo de caso, como que foi, como que poderia ter, se poderia ter feito algo diferente, algo melhor, se o protocolo a gente adotou foi o correto. Sempre faz essa análise. O debriefing, né? Eu não tenho esse sentimento de culpa, que quando eu estou no dia a dia, né, eu como oficial, na função de comandante do policiamento, toda ocorrência grave e complexa, eu desloco, eu tenho que gerenciar, acionar os canais competentes, já especializados se for o caso, se é BOP, se é o tático. Não vai haver imperícia sua, isso é fácil. Exato, a gente estuda trabalhar com protocolo. Graças a Deus, a Polícia Militar de Santa Catarina tem procedimento operacional padrão. Todo e qualquer tipo de ocorrência eu abro na tela do tablet ali, né? Claro, a gente já estuda antes, a gente já conhece. Mesmo assim, a gente já abre antes aquele POP específico e vê o passo a passo, sequência das ações, o que deve ser feito. Momentos críticos da ocorrência, a gente relê, ressalta. Erros a serem evitados. Então, assim, a gente lê, a gente faz conforme o procedimento padrão. E aí, se não tiver aquele resultado positivo, a nossa consciência não fica com aquele sentimento de culpa. Nos marca, sim, nos marca muito. Como o senhor falou agora, né, dessas doenças que adoecem, do suicídio, alguém que decidiu tirar a própria vida, a Polícia Militar de Santa Catarina tem um dos menores índices comparado às polícias militares do Brasil. Sim. Então, o índice é baixo. Mesmo assim, quando a gente se depara com um fato, igual ocorreu há meses, né, bem recente, um policial militar em que eu fui instrutor dele no curso de formação de soldado. Eu acompanhei o curso de formação dele em Joinville. No dia a dia, na ocorrência, eu sempre via, atendia a ocorrência junto, cumprimentava. Era um rapaz que jogava futebol toda semana. Então, assim, na quarta-feira anterior... conversando no velório dele os policiais. Poxa, quarta-feira eu joguei futebol com ele, acabou ali, a gente conversou, bateu papo, tal. Ele não toma cerveja, não bebe, ficamos lá tomando cerveja, ele conversando. Vou pra casa, que eu ver meus filhos, minha esposa. E policial que trabalhou com ele na noite anterior. Falou, na noite anterior eu trabalhei com ele tava bem. Sempre antes de trabalhar, eu viro pra ele e falo, você tá bem? Tá com algum problema pra resolver durante o serviço? Tudo certo na sua casa? Vamos fazer uma patrulha lá no tal horário da madrugada. Tem um momento crítico ali da sua rua, da sua casa. Não, tá tudo certo. Então, assim, conversou com ele e falou que tava tudo bem. E no dia seguinte, a gente tem uma formatura militar no batalhão, formatura de promoção. Em seguida, houve um estampido. Vamos procurar que barulho é esse? Um barulho de tiro. Foi um tiro acidental. Alguém conhece tiro. Quando vai ver, ele entrou no banheiro ali. E aí, quando o senhor falou de informar a família, né? Que momento assim, aí é o comandante, né? O comandante de batalhão, o comandante regional que vai dar essa informação. A esposa dele não estava em casa quando foram na casa dele. Ela estava na escola buscando as crianças. E ele tinha 2 filhos. Um filho de 5 anos diagnosticado com autismo. E aí o filho dele é apaixonado pela polícia. E o filho dele é apaixonado por ele e tudo obedecia a ele, é muito vinculado ao pai. Aí chegou lá, o que aconteceu? Uma viatura parou em frente à escola. Aí o filho dele, a esposa dele estava com os 2 filhos e tinha que dar informação para a esposa. Dali o filho viu a viatura e falou o quê? Papai, papai, papai. Cadê papai? Vai papai na viatura, né? E aí tem que ir até a casa e explicar, falar pra esposa. Então, assim, o velório muito triste, muito triste. E nos marca muito. Quando ocorre com alguém muito próximo, a gente fica realmente muito sensibilizado. Sua, Júlio? Acho que pra mim foi o acidente da Serra Dona Francisca, lá dos 55 também, né? pessoas ônibus, né? Então, também, né, filho? foram 50 óbitos, né? Também, né, querido? Pelo amor de Deus, também
Pelo amor de Deus, né, assim, Júlio? eu tava em casa, Tem uma me coisa mais chamaram. leve, Júlio, assim, só pra começar. Cara, assim, você pediu o pior, né? É, pelo amor Os de outros são Deus. encarnados. Aquele dia eu fiquei pensando, Nada eu é fiquei fácil, imaginando 52, 53. Tinha 55 no ônibus, morreram 50, né? Tu viu crianças? O último que tu viu foi Tinha uma crianças. criança de 1 ano lá que tava. Tu conseguiu salvar? Eu levei uma pro hospital de 5 anos, chegou chorando, falando, pedindo pela mãe, fez uma insuficiência respiratória aguda por hemorragia pulmonar difusa e morreu com todo o pulmão em hemorragia. Assim, Além da fatalidade, a imprudência ali foi a maior causa, né? Um carro dele já tinha quebrado, uma van, botou todo mundo da van dentro do ônibus e o ônibus quebrou também, né? Sem manutenção, com toda Mas ele botou a van junto o pessoal com o da ônibus. van dentro do ônibus, Aí que a van pesou... quebrou. Não, e aí o ônibus também sem a manutenção correta, né? Sem freio, excesso de velocidade e sem manutenção, né? Erro de manutenção. Então foi assim, a gente não parava de tirar gente, já tinha acabado a quantidade de pessoas no ônibus, 45, né? E continuava vítimas lá dentro, né? Então, a gente, como é que vai ter tanta gente dentro do ônibus, né? Depois a gente descobriu. Mas, assim, o mar de sangue mesmo, o capitão, que a gente viu, assim, é muito sangue. A gente conseguiu ajudar algumas pessoas, né? Uma das meninas, a Alana, viu uma foto dela recentemente com filha, recuperou, com o filhinho no colo. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Da Vitória, aquele pessoal, né? Isso. Então, mas, assim, a sensação de, pô, eu queria ter feito mais, queria ter ajudado mais gente, eu queria ter tirado mais gente viva dali de dentro. Isso foi o que, assim... Já sabia que tinha um monte de morto já. Quando tu foi pra pegou, fatalidades, já quem entrou foi eu, Valdinei, um cara do bombeiro, e o pessoal da PRF. Desceu lá embaixo. Lá, né? A gente desceu e entrou no ônibus. Paramédicos da Polícia Militar também esteve lá, guarnições do Mas no tático, começo ninguém queria entrar. Ninguém queria entrar no ônibus. A sensação era muito ruim. Tu assim. ouvia gemidos, o pessoal do gritos, SAMU, teve um que chegou, ficou perto, mas não entrou. Daí a gente entrou. Assim, a gente tomou a decisão, não, a gente vai entrar. A gente precisou... Porque tinha o risco de deslizar ainda. Não, você precisava pisar em pessoas que estavam mortas pra chegar em quem tava vivo, assim. Não tinha um espaço fechado com 50 pessoas. Difícil, né? Então, assim, isso foi muito ruim, assim. Aí, na hora, a gente fica frio, né? A gente fica, assim, objetivo, né? O coração, você não... Você é só o cérebro quem ali. tá vivo ali. Só que quando você chega em casa com seu macacão cheio de sangue, com gordura de paciente, você vai lavar o macacão escorrendo de sangue, aí você tem noção por onde você tava. Então, isso pra mim foi mais difícil. Quando eu cheguei em casa e tirei o macacão. A ficha começou a cair. Aí você desaba, né? Daí você não aguenta. Mas se você fizer isso na ocorrência, você mata mais gente. Aí você tá lá pra ajudar e você deixa de matar. Então você tem que saber o momento que você vai aguentar. Pô, agora eu vou chorar porque foi tenso, foi triste. Mas na ocorrência, isso eu aprendi muito com o pessoal da polícia, assim. Quando eles chegam na ocorrência, eles vão dominar a situação, eles vão fazer tudo o que eles podem para que aquilo ocorra da melhor forma possível. Depois o conflito em casa, tá com problema com a família, vai ficar em casa. Na hora da ocorrência é só ocorrência. Se quiser chorar, depois. O controle emocional tem que ser forte para gerenciar, tomar decisão, salvar vidas. E não tem coração, não vai se comover. A gente tem que fazer tudo isso aí sem comover depois. E pode ter um profissional ali que vai chegar, vai olhar, né? E chorar, e ficar comovido, e ficar tremendo, e colar a placa. Né? Colar a placa. Né? E assim, capitão, isso você vê no curso do tático, né? Quando você faz o curso. Porque ali você leva a porrada, você apanha. Sim. Isso vai fazer mais forte, né? Não Você passa sem comer, você passa frio, você faz hipotemia. Os caras, o pessoal olha, que absurdo fazer um curso desse. Eu já presenciei, né? Participei, assim, eu acompanhei de longe. Mas... O pessoal pede pra sair mesmo? Sim, eu fiz o curso em 2016, nessa pegada mesmo. Foi entre 40, vai formar ali 18, 20. E os 40 que entram em teses têm querência, motivado, vai treinado e quer muito. Então não escolheu 40 pessoas que entra o grupo e colocou. Né? Tá indo quem realmente quer. E sai chorando, né? O cara sai chorando que não conseguiu, né? Sim. Mas aí você vê, por que você tem que ter o preparo, né? A mesma coisa da Bíblia, né? O quanto a gente tem que estudar, quanto a gente tem que estar... pessoalmente com Deus. Não, verdade, muito cara, cristão assim, o quanto a gente tem que estar... eu acho que a mesma coisa da Bíblia, da aviação. O quanto você tem que estar preparado para aquilo que você vai fazer, para qual é o seu objetivo, né? Sim. O piloto de avião, se ele não estudar, se ele não fazer os grounds, se ele não fazer o piloto do Águia, né? Se ele não fazer todos os cursos, cara, ele vai derrubar a aeronave. Os soldados de Davi acertavam uma pedra no fio de cabelo, mais ou menos 50 metros. Sim, não, Davi, né? Davi, o que ele fez para derrubar o Golias. Então, assim... Mas eu matei um urso, eu matei um leão. Foi treinando. Eu não sou um menino que cheguei aqui um entregador de marmita, né? E você acha que ele ficou jogando videogame, né? Não tinha na época, mas assim, em vez de lutar com o leão... Atari. Esse aqui é do tempo da Atari. Atari, esse aqui é Thundercats, né? Thundercats 1982, um Thundercats. Ô, Lion, chegou o Lion aqui. Como é que está na toca dos gatos, Lion? Lion é o professor Adilson, é psicólogo, mestre em psicologia, coordenador do curso de psicologia que foi da CE, depois foi para a Unisociesc, hoje está na Life
Life Unique, né? O Adilson é um amigo nosso. Adilson, nós estamos falando sobre traumas. O capitão falou sobre 2 episódios bem pessoais, eu falei sobre 1, 2. O Dr. Júlio falou sobre 1, depois ele pode relembrar outro, né? Deve ser em números. E tu, cara? Porque pra ti deve ser difícil também, né? Você tem que trabalhar porque sabe perfeitamente que tudo isso pode gerar estresse pós-traumático. Você viu aquela situação, você ouviu, teoricamente você não participou às vezes direto, só estava alguém lá, ele vai acumulando essas informações, é só trauma, é só trauma, é só trauma, é só trauma, o cara começa a entrar em pânico. Quando vai tocar a sirene, ou quando ou chega aquele vermelho do bombeiro na emergência, meu Deus do céu, lá vem ou vem um bêbado pegando carona, ou vem estresse. Não, chega a sirene, né? O barulho com a luz, né? Cara, chegando no hospital. Aí você sabe. Dá um negócio, alguma coisa ruim chegou, né? O que aconteceu, cara? Porque tu não sabe o que pode vir, né? Pode vir uma criança, pode vir um acidente. Uma vez eu me lembro que eu tava de férias em Itapuá, o carro se perdeu e bateu no caminhão, 7 dentro de um Gol. Os 7 faleceram. Mas assim, aí só tinha 2 médicos. Aí chamaram o pessoal que estava na cidade para poder ir ajudar, né? Literalmente. Como é que é, Dilson? Tu lembra de um episódio que marcou você como pessoa, como pai? Porque você é pai também. Como vida pessoal ou de ocorrência? Né? Porque eu tenho os dois, né? Sim. Teve um fato que realmente marcou a minha vida. Porque por mais que você seja psicólogo, você não consegue separar uma coisa da outra. Mas é diferente, por exemplo. Eu estava vendo vocês falar sobre ocorrências, né? Uma coisa é você, sei lá, ser um socorrista, ser um policial militar, ser, sei lá, das forças especiais do exército. E aí você meio que se prepara para uma ocorrência. Ok, por mais que te abale. Aí o estresse pós-trauma vem depois. Sim. Agora, vamos pegar do cotidiano. Né? Você não está preparado para assumir uma ocorrência. Aí você vê um acidente na sua frente. Então, dá uma olhada no que você acha do que aconteceu comigo quando eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos. Eu morava junto com os meus pais e os meus avós num bairro de Guaratuba. Era de frente para o mar, tinha Bahia. E era uma rua de barro e tava passando, a gente chamava naquela época de tombeira. Eu tô aqui a rigor, então, aquelas tombeiras, caixa seca. Que tombeira? O tomata? Tombeira? Não, aquela caçamba. O caminhão caçamba que você carregaria. Tu 5 anos na rua. Então, e a gente brincava na rua, todo mundo brincava na rua, as crianças brincando na rua. E a casa do meu avô ficava aqui da rua, do outro lado era a maré, que a gente chamava. E aí no pé da maré tinha umas casas de umas pessoas mais humildes e brincando ali. E aí nessa história era o quê? Umas 2, 3 horas da tarde. O motorista vinha com a mão no volante, olhando pro mar, né? E tinha uma criancinha de mais ou menos uns 3, 4 anos brincando no meio da rua, né? Imagina, não sei se você lembra daqueles caminhões caixa seca. Mas né? Vou tentar. Aqueles caminhões assim, antigos pra caramba, com uma caçamba, um barulho do cão, uma rua não era asfaltada, um rua de barro, então o próprio caminhão fazia uma barulheira do cão e o cara tava olhando pro mar, dirigindo pro mar, e a criança brincando no meio da rua. E todo mundo viu aquilo, as mulheres ali limpando peixe, né? Aquela coisa toda, era uma colônia de pescadores. E aí quando as pessoas viram aquilo, o caminhão se aproximando daquela criança, todo mundo começou a berrar, só o cara não escutava, porque a caçamba tava fazendo barulho. E nós brincando do outro lado da rua e as mulheres berrando. Não deu pra evitar. O caminhão passou por cima da cabeça da criança. Você lembra disso? Você viu isso? Nitidamente, eu vi. 5 anos de idade, lembra com rigor de detalhes. Olha só, detalhes. Então veja bem. Não, eu posso dizer mais detalhes que não convém aqui, porque foi uma coisa que... Eu tinha 5 anos, né? E eu lembro disso com detalhes. Aí você diz assim, tá, disso, o que você sente quando fala sobre isso? No estresse pós-trauma, qualquer que seja, as pessoas não conseguem falar detalhes. É uma fuga? Elas não conseguem. Elas evitam porque isso traz uma forte emoção. Sim. E automaticamente você não consegue acessar a informação. Então elas podem bloquear isso, né? Esqueceu completamente. Apaga, né? Apaga. E nós não volta? É complicado isso, né? Porque... Deixa eu botar uma fogo no parquinho. A questão não é... A questão é... Eu tava fazendo umas perguntas... Você quer responder? Você já perguntou, velho. Você já perguntou e respondeu, cara. O que eu faço? Você quer perguntar e responder? Não dá? É uma curiosidade, sim. Porque eu sei, um psicólogo bem treinado, ele
pode, tem pela literatura. Não tô falando de charlatão aí, né? Não tô falando Claro. de charlatãos aí, esses psicólogos aí de internet. Falando um cara bem treinado, que trabalhe bem isso aí, que saiba como vai mexer. Porque às vezes é preciso desbloquear isso pra poder tratar, mexer na ferida, né? Mas a questão não está no relato em si, é a emoção que vem. Eu contei pra vocês aqui um relato Mas com que 5 anos tu tava se formando, cara, ainda nem se formando. Tu tava na base de tudo. Não, você né? não perguntou a idade mínima pra contar a história. Deixa ele contar de 5 anos. Deixa ele contar de 5 anos. Vamos mal de dois. Vamos mal de dois campos. Você quer discutir quem faz o desenvolvimento freudiano? Não, amado, não precisa. Pra que apelar? Ah, Por que fala você tá quando apelando, ele com 3 anos perdeu as bolinhas de gude e chorou. Eu me Só pode. afoguei. Eu afoguei com 2 anos. O que acontece? Eu contei um relato pra vocês e não sei se vocês perceberam uma emoção, porque teoricamente falando isso aconteceu comigo, né? Eu relembro os fatos com detalhes, posso contar os fatos com detalhes pra Não vocês. queremos saber. Mas por um tempo isso me incomodava. Sim. Sim. E isso não deixa de ser também uma certa defesa de você lidar com aquilo que é traumático. Sim. Agora, Mas o que acontece? Isso te ajudou? Quer dizer, teve alguma relação do que você viu com 5 anos pra você escolher a sua profissão? Ou de como você lida? Não teve. Você acha que isso não... Ou você não vê... olhando hoje, né? Sim, Depois olhando hoje não. Você acha que não interferiu assim na decisão? Não, eu quero ver essa situação traumática, eu quero ajudar as pessoas. Mas só que é interessante isso que você tá falando, porque o que acontece? Quando quem vive no interior, né? Quem vive no interior, volta e meia você convivia com uma violência dessa. Um cara que esfaqueava o outro, né? Era o cara que brigava lá no bar. Então, não que eu tenha visto algumas coisas, mas as próprias crianças da nossa época, não sei se pra vocês foram assim, a gente escutava muito filme de terror, quer dizer, muita história de terror. Sim. Os pais assustavam muito seus filhos. Eu não conseguia dormir de noite sozinho, ou ficava com medo. Mas essa história eu conto com detalhes, mas de uma certa forma, qual que é a diferença de você acessar um conteúdo traumático? Não é o relato em si, é a emoção que vem. Né? Por exemplo, você pode pegar um cara antissocial, e isso aconteceu com uma das minhas. Olha só que interessante. Lá na clínica escola, chegou um cara para ser atendido na clínica escola e ele foi contar o relato dele. O antissocial psicopata falando. Não, a gente não sabia. Né? Depois, Sim, olha o relato do cara. O cara senta lá, chega pra psicóloga e fala assim: ela perguntou, o que te traz aqui, né? Quero saber o que te incomoda. Assim, eu vim fugido do Paraná e eu matei 5 pessoas lá. A primeira eu esfaqueei, a segunda eu degolei e eles não conseguiram encontrar a cabeça. Decapitei. Serial killer, gente. A terceira eu Cidades pacatas. joguei no rio. A quarta e a quinta eu não me lembro o que aconteceu, mas eu enterrei praticamente vivo. Aí... Por que ele sentiu liberdade? Não. E a menina, imagina, né? Estudante de 5º ano. Pô, sozinha com o cara na cadeira. Achando que a psicologia... Achando que a psicologia é aquela coisa linda, maravilhosa do livro só, né? Cadê o pessoal do tático? Cadê o pessoal do tático? Aí ela ficou tudo pra trás do cara assim, te peguei. Uma brincadeira, não tem nada a ver com isso. Pô, pegou uma brincadeira na menina. Não, eu só queria saber a tua reação e tal. Se tá experiente ou não pra me Então, tratar. tipo assim, o cara que fala um negócio desse, ou ele é muito frio, e aí você desconfia, porque você não vai contar detalhes de um crime assim. Se brincando, falar a verdade, dizia Freud, né? Ou você demonstra emoção naquilo que você relata, né? Agora, se você não demonstra emoção naquilo que aconteceu com você, você talvez trabalhou isso, né? Trabalhou isso. Agora, se você não trabalha, você não consegue dar detalhes e você acaba se emocionando. Muitas pessoas acabam não conseguindo continuar o relato. E aí, como é que a gente trabalha estresse pós-trauma? A pessoa tem que conseguir falar aquilo que aconteceu com ela de uma forma detalhada. Mas aonde? Na terapia. Porque no cotidiano ela evita falar. Ela não quer falar sobre isso. O cara morreu, aí a esposa doa as roupas, esconde as fotos, não deixa os filhos. Não fala do pai na frente dele. Né? Quando você tem um estresse pós-trauma, você quer evitar falar sobre aquilo. Naquele momento. Só que qual que é o problema? Os flashbacks, os sonhos, você não controla. Eles vêm igual. Os gatilhos, né? Por isso que o estresse pós-trauma é uma dor intrusiva, que é na mesma intensidade que você passou lá, que você acaba revivendo sem querer. É involuntário. Gatilhos. Por exemplo, quando eu era adolescente, tinha o vô do amigo nosso, que era o vô Leodoro. Ele tinha servido de pracinha na Segunda Guerra. A história dele era fantástica. Você serviu o batalhão, né?
O quê? Eu vi umas fotos tuas bem Eu servi. ridículas. Sim. Mas naquela época, o que acontece? O Voleodoro contava umas coisas que aconteciam. Ele serviu na Itália, pracinha. E na época que a gente era adolescente, ele Uma já tinha lenda. 80 e poucos anos. E, cara, e era assim, ó, domingo de tarde. As Super histórias tranquilo. dele. Passava aqueles malucos de moto com os capos estourados. Turbal. Pá, pá! Quando dava aquele estouro, o Voleodoro, cara, se jogava atrás do sofá. Nossa Bora, cobertura, não sei o quê. Pá, não. Vô, até parar, ele não... Qualquer estouro de foguete, o cara se jogava atrás, cara. Imagina, quantos Diversos já era. relatos tem de quem participou da guerra. Então como é que funciona isso? O cara não tem noção que ele não tá mais na guerra. O gatilho ativa aquela mesma experiência traumática muitos anos depois, como se você estivesse vivendo aquilo hoje, agora. Então, é um reflexo medular, já não é nem cerebral, né? Porque o cara é a sensação de defesa, né? Ele aprendeu que um estouro na guerra, ele tem que sair, ele tem que fugir. Então, isso acaba sendo um reflexo, é um treinamento, ele treinou pra correr. Só que depois você voltar pra realidade, saber que a guerra acabou, esse é o, acho Sim. que é o grande, a grande racional. dificuldade, né? O que você diz é importante realçar que é o condicionamento clássico do Pavlov. Você condiciona o teu cachorrinho, você dá um estímulo e ele tem uma resposta imediata. No caso do Voleodoro, todo estouro era se esconder. Sim. Né? Então isso É um não é instinto, nível, né? Um instinto de sobrevivência, não é nível né? racional, é nível instintivo mesmo. Como é que você descobriu que você, mudando de Pedro para João, vamos voltar, nós vamos fazer aqui uma roda viva. Como é que você descobriu que você nasceu para ser policial militar, nasceu com essa missão? Porque eu acho que a polícia, a medicina, a saúde, a psicologia, enfim, é uma missão. Eu entendo como um sacerdócio, né? Como é que você descobriu? Não, foi um resgate, foi uma ação, foi um episódio, foi o filho olhando para você. Como é que você deu? 13 anos, meu filho, né? Com certeza tu já descobriu que nasceu para isso. Pode galgar e vai galgar outras áreas, mas é a sua missão. Lidar com vidas, resgate, resolver problemas. Sim. Foi o meu pai, né? O meu pai, então, foi militar por 30 anos na Polícia Militar do Espírito Santo, ingressou soldado, ficou 21 anos para ser promovido a cabo e foi para a reserva da Polícia Militar como cabo. 2 anos de reserva, sofreu um acidente de moto, veio a óbito, né? Veio a falecer. Quando ele faleceu, eu tinha 18 anos. E eu vivi dentro do quartel. Então, meu pai me levava para o quartel. Naquela época tinha rancho, então tudo me marcava. De entrar no quartel bonito, imponente, quartel lá de Vitória, em Maruípe, muito bonito, 2 canhões na entrada, assim, muito bonito. E muito me marcava. Subia aquela rampa até chegar no quartel, o refeitório, aqueles pratos, aquelas bandejas grandes com a divisão dos alimentos ali. E aí, quando eu ia para a sessão dele, não tinha computador naquela época, era máquina de datilografia, e ele dava máquina, um papel. Aí quando entrava um policial pela sala, assim, eu pulava da cadeira, prestava continência. E eu lembro até hoje, eu tinha 6, 7 anos. E eu lembro que eles falavam, olha, presta continência melhor que você. E eu ficava treinando em frente ao espelho para fazer. Então, assim, isso muito me marcou. Um fato triste, né, nesses 30 anos da polícia do meu pai, na Polícia Militar, ele teve um confronto lá, o rapaz foi a óbito e ele, né, cometeu alguns erros ali. Aí ele foi condenado ali, né, pelo corpo. Teve algum fato ali, né, que ele foi condenado, ficou 2 ou 3 anos preso no quartel. Então a visita era 2 vezes por semana. E minha mãe levava, então, a gente 2 vezes por semana e ficava lá. E eu não entendia direito o que era. Que meu pai estava preso porque ele matou alguém, mas não estava a legítima defesa muito clara. E ele acabou respondendo ali, né, por crime, pelo homicídio, né, culposo. Tá, não. Então, me marcou muito. Então, até a saída que eu ia, imagine, toda semana, 2 vezes por semana. Após isso, ele foi proibido, né, não foi excluído, mas não foi proibido de ir pra rua, trabalhar na atividade operacional. Sim. Onde ele ficou no administrativo. E ele muitas vezes me levava para eu ficar com ele no administrativo. Então, de repente, até esse fato, né? Se não fosse assim, ele estaria no operacional. O operacional, o filho não vai acompanhar o pai na viatura. Mas no administrativo vai. Onde eu fiquei. Então, dali mesmo, formado em Direito, aprovado no OAB, que eu fui aprovado, eu estava no 9º período da faculdade. A minha irmã, eu lembro que eu fiz inscrição escondida. Eu falei, não, eu quero ser policial militar. E minha irmã, você vai mesmo a carreira do meu pai, demorou 20 anos para ir a cabo, salário baixo, toda a dificuldade, você pode ganhar um salário bom. Eu falei com ela, a idade limite para entrar aqui é 28 anos. E eu quero saber como que é. Eu quero fazer o curso de formação. É uma realização minha. A realização pessoal, profissional, está acima do salário. Não importa o salário, é uma realização minha. Se não der certo, se eu não gostar, eu vou advogar.
Então, dali eu fiz o curso de formação, gostei muito. Eu falei, eu quero essa carreira. Aí eu falei, eu vou focar para carreira de oficial, onde eu estudei e fui aprovado nesses 2 CFO, né? Em Distrito Federal e aqui em Santa Catarina. Então, Santa Catarina, você está há quanto tempo já? Dia 5 de agosto agora completa 10 anos. 10 anos. 5 de agosto. Falando sobre ocorrência, né? Aquelas ocorrências que marcaram, eu lembrei de uma aqui. Teve até a participação do Águia, né? A gente está citando sempre o Águia. Coronel Resdorfer, hoje é o comandante do 5º Comando Regional de Polícia Militar. À época era major piloto da aeronave e foi em 2015. Eu era aspirante oficial aqui, comandante do policiamento. Ele entrou em contato comigo e falou assim, Barros, acabamos, né, o Águia, de transportar uma criancinha de 4 anos de idade, uma menininha, de Araquari ao hospital infantil. A criancinha deu entrada. A história não fechou bem. O autor dos fatos não estava no local, fugiu e a informação não está redonda. Procura saber o que é isso aí. Eu fui no hospital, imediatamente procurei a médica, a criança já estava em traumatismo craniano e eu falei, não, preciso falar, mas a equipe está atendendo. Mas eu sou comandante de policiamento, possivelmente tem um crime aí, não um acidente. Eu preciso conversar com a médica só para saber um pouco do estado. A médica me deu atenção, questão de segundos ali, e falou assim, olha, não foi a queda de bicicleta, não foi queda que machucou a cabeça. Foi algo mais grave. Dali eu peguei a viatura, chamei mais 2 viaturas, fomos lá para Araquari. E os moradores, os vizinhos, com medo de dar informação, tem muito disso, ele tem medo de ter represária. Então, com muita... A gente tem que ter um pouco de cintura para conversar, e dali eu consegui que eles me falassem qual era a casa, que eles estavam dando a casa errada. Quando falaram a casa, a gente chamava, não tinha ninguém na casa. Aí dali quem é o morador da casa? Era a irmã da mãe da vítima. Então, resumindo agora a informação que a gente teve, né? O rapaz era namorado de uma mulher. A mulher estava trabalhando à noite, trabalhava em algum restaurante. E a filha dela, que não é filha dele, ela deixou com ele. Então, ele já não era pai da menina de 4 anos. Dali a visão que ele falou que estava andando de bicicleta, uns cachorros foram atrás da bicicleta, ele caiu da bicicleta, ela bateu com a cabeça no chão. E aí, mas ela estava onde? Na casa dele. Fomos lá, não vi nenhuma evidência. Eu voltei naquela casa, falei, alguma coisa tem nessa casa. A casa era de quem? Da irmã dela. Então, história bagunçadinha. Como não tinha ninguém, que eu fiz, tomei a decisão de, em tese, seria um crime, né, de invasão de domicílio, não tinha ninguém na casa, e precisava resolver essa Flagrante. Sobre pena de perder. Se eu fosse embora, o cara podia voltar na madrugada, limpar todos os vestígios. Então, assim, aí uma decisão. O que eu faço? Pulei o muro, procurei, né, não danificar a casa, ingressei pela janela, as portas fechadas, tinha a janela aberta, consegui, tirei o colete balístico, entrei na casa. Quando eu vou procurar os vestígios, vou no banheiro, eu vejo papel higiênico com sangue. Aí, logo no outro lixo da cozinha, eu vejo uma fralda com sangue. Aí eu vejo gotas de sangue ao longo da escada. Mas o fato se deu lá na rua, andando de bicicleta na rua de barro. Realmente era uma rua com várias pedras. Uhum. Os cachorros foram atrás. Realmente um monte de cachorro de rua. Entrava a viatura, aquele monte de cachorro. Poderia colar. Então, daquela informação, acionei a polícia científica. Não tinha área de cobertura, rádio eu não pegava no local, nem celular. Pedi as viaturas para cercar, não deixar ninguém entrar ali. Se aquele masculino voltasse, ele era qualquer pessoa que rondasse a próxima casa ali. Se muitas pessoas tiveram para abordar e segurar. E dali eu fui na polícia científica, conversei, coloquei o médico da polícia científica, veio dentro da minha viatura, eu levei até o local, e dali nós arrombamos a porta e ele entrou, fez a perícia no local, coletou todos os dados. Então a gente conseguiu, pelo menos, né, resolver para chegar na autoria. Ele já tinha fugido já, localizamos ele naquela madrugada. Ficamos ainda a madrugada inteira. Isso foi por volta das 7, 8 horas da noite. Às 4 horas da madrugada conseguimos localizar ele na casa de um tio dele no bairro Aventureiro. E aí eu voltei às 5h30 da madrugada, eu voltei no hospital para ver como estava a criança. E é onde a gente desaba, né? A criança estava em óbito. Foi a óbito, provavelmente às 5h30 da manhã. Então, o que marcou muito. Eu lembro a época que teve um psicólogo na região, aí quando eu informei o relato da ocorrência, ele marcou com todos aqueles que participaram da ocorrência, inclusive o Coronel Resdorf, na época era major, estava com a gente, fomos lá, né, conversar, para ver se estava incomodado, né, se estava conseguindo dormir, como que estava, e realmente impacta. Foi em 2015 e eu me sinto impactado até hoje mesmo. Tenho filho nessa idade, uma menina, eu tenho uma menina de 3 anos, impacta. Então, é importante isso, Rodrigo, que o capitão está falando, porque... Só um detalhe, me desculpa, o fato mais até importante que aconteceu, a criança foi estuprada. Eu acompanhei nas mídias isso que aconteceu, abalou aqui a região, não sei se você lembra dessa ocorrência, mas quando a gente fala, por exemplo, um psicólogo atendendo policiais,
É que eu não sei o que passa na cabeça de vocês quando a gente fala sobre psicologia. No senso comum ainda existe um certo preconceito, né, com relação ao psicólogo. Isso quebrado bastante. Psiquiatria também, de uma certa forma, porque o cara pensa que quando eu procuro psiquiatra é que eu tô no fundo do poço mesmo, né? Tô fora de si. Mas psicólogo é mais complicado ainda, cara, porque eu não sei o que as pessoas pensam, que eu não sou louco, eu não sou maluco. Então, mas por outro lado, se dá a ideia de que psicólogo... teve um tempo atrás que as pessoas falavam assim pra nós, quando a gente estava trabalhando no presídio: psicólogo passa a mão na cabeça de bandido. Como assim? Eu acho que você tem que saber qual é a tua função. Por exemplo, em psicologia, para que a psicologia, para que algo dentro da psicologia funcione, a gente suspende juízo de valor. Então, quando eu vou trabalhar, por exemplo, lá no presídio, Não vou julgar. eu não vou. Quem faz isso é uma outra profissão, não sou eu. Sim. Quem julgou ele, julgou, né? Quando eu vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar com essa pessoa que está por trás de tudo isso que está ali. Terá um psicólogo perito para isso, exatamente designado pelo juiz. Motivou, eu não vou lá dizer se o cara é do mal, se o cara tem demônio, se o cara fez pacto com não sei quem. Eu vou lá trabalhar esse cara que está por trás de tudo isso, né? Que muitas vezes é difícil de acessar. Então, a gente trabalha questões psicológicas. Todos nós temos questões psicológicas. Eu fico preocupado, capitão, talvez é importante que o senhor fale sobre isso. Quando a gente fala da psicologia nas Forças Armadas, dê essa impressão de que psicologia, olha, bem assim, aí tu chega lá pro comandante, pega leve com o cara lá, porque, né, ele tá com depressão. Não dá pra pegar leve com o cara da Polícia Militar. Não dá pra pegar leve, tipo, você lembra do Capitão Nascimento? Sim. Lá? Pô, o cara vive num ambiente estressor. Não dá pra você dizer assim, por favor, bora, né? Aquela voz de comando. Eu servi o exército, a gente sabe como é que é. Não dá pra você chegar lá, por favor, paga 10 aí. Não tem esse negócio de por favor, né? Você tem que tomar uma decisão rápida e é na voz do comando. Berrando. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso em técnicas específicas. Então, por exemplo, quando você pega uma equipe dessa, que pega um negócio que mexe com você, não é só necessariamente você, que é a pergunta que eu vou fazer para você, pro senhor capitão, que é realmente o que é terapêutico. O cara tá abalado, todo mundo tá vendo que tá abalado. A questão é, o que isso representa para você? Por que pegou isso? Por que você tá... Porque automaticamente mexeu com algum conteúdo dele. E ele precisa falar. Eu tenho uma filha também. Poxa vida, né? Criança. Eu lembrei do meu irmão, da minha irmã. Isso é terapêutico. Isso não tá certo, nem errado. Isso não é fraqueza ou não. Então, a gente costuma falar em psicologia que qualquer coisa que você faça tem um compartilhar. Vamos brincar de escravo de Jó aqui. Escravo de Jó. Tá. Você conseguiu, você não conseguiu? Beleza, pessoal, vamos tudo embora. Não, peraí. Como é que foi pra você brincar de escravo de Jó? Eu não consegui passar. Me senti meio... Isso é uma brincadeira da tua época, né? Então, assim, você pode... Eu tô dando um exemplo simples. A gente pode aqui, sei lá, trocar figurinha. Mas, em termos psicológicos, como é que foi pra você? Me fala sobre o que você sente sobre isso. O que você interpretou sobre isso. Você vai interpretar de um jeito, ele vai interpretar do jeito. Talvez ele vai dizer assim, foi de boas, né? Não impliquei. A questão subjetiva não está em uma intensidade. Você pode sair daqui, bater a cabeça ali e você ficar traumático. Nunca mais quero voltar aqui. Mas foi uma batidinha, não dá pra me chegar assim, cara, você deu uma batidinha ali, supera isso, vai embora. Não. Por quê? Porque essa batidinha, ela não é isolada. Envolve um monte de coisa. O cara pode lembrar do pai dele. Por exemplo, meu avô paterno morreu com uma batidinha na cabeça. Né? Tava trabalhando, bateu com a cabeça. Cara, depois de 3 meses o cara morreu. E aí? Você vai dizer que é só uma batidinha? Então, e aí, como é que foi lá o trabalho da capitão? Doutor, falando sobre essa questão até, a gente falava assim, no meio militar, tá muito sensível, tá com hipersensibilidade. Quando a gente faz um treinamento militar, a gente evita até convidar civis para ir assistir ou participar, porque ele pode interpretar da forma diferente. Assim como o doutor falou. Totalmente. Uma trocada de figurinha, como foi sua experiência? O que você achou? O que você sentiu? Eu convido 3, 4 amigos, eu convido os senhores para lá participar de um evento militar. Aí você vê um comandante gritando, berrando, ou cometendo uma injustiça. Você fala, que absurdo, cara. Isso aí é crime. Desumano. É desumano. Olha o que ele tá falando, fazendo com a pessoa. Isso é assédio moral. Isso aí tem que ser processado. Esse cara está descontrolado. Ele não tem condição alguma de ser um comandante. Como que ele é comandante desse jeito? Mas se você conhecer esse comandante que estava daquele jeito lá,
no dia a dia, você, pô, o cara é educado, o cara é simpático, é gentil. Sim. Tudo tem um propósito, tem um porquê. No treinamento desse que eles estão afastados, desconectados do mundo, sem celular, sem contato com a família, há 4, 5, 6 dias, dormindo 2 horas por dia e sem se alimentar, com o mínimo de alimentação, restrição, privação do sono e sob estresse, o tempo inteiro sob estresse, fazendo atividades físicas. É o que a vida está preparando. Exatamente. Com esgotamento físico intenso, eu quero saber se ele tem controle emocional para ter um cognitivo para racionar. Vá lá e faça isso. Ficou bem feito, ficou excelente, mas eu vou falar que ele é incompetente, ficou mal feito. Eu quero cometer injustiça. Muitas vezes não foi ele que fez. E vem a equipe de instrutores e coordenadores e bota ele como um culpado. Para saber o seguinte, na vida, no dia a dia, você vai ver injustiças. Uma decisão judicial, você acha que ela é injusta. Não cabe a mim, é injusto, Exatamente. mas eu tenho que trabalhar normalmente. Prende o traficante, o Poder Judiciário não está segurando, não, ele não está ficando preso. Eu acho que é injusto, mas tem todo o sistema que envolve. Sim. Então, assim, agora eu tenho que trabalhar melhor, eu tenho que fazer uma prisão melhor. Elementos de materialidade, autoria e materialidade bem clara, para convencer de que realmente é crime e ele ficar preso. Então, eu vou trabalhar essa prisão pensando na prisão e que ele fique preso. Então, é uma oportunidade de melhoria. Eu tenho que tratar aquela, não como revolta, porque o judiciário assim, é um desafio. Agora é uma oportunidade de eu prender melhor, eu trabalhar melhor. Então, a gente trabalha com muita injustiça em treinamento, com algo que extrapola para realmente ver o controle. Porque a gente trabalha o controle emocional e a agressividade. O policial militar tem que ter agressividade no sangue. Só que a agressividade controlada. Então a gente trabalha dentro para ver se ela é controlada. Então eu tenho que ajudar uma senhora a atravessar a rua, pegar uma criancinha no colo, ajudar, trabalhar com alguém ali que teve questão passional, uma criança que teve espancamento dos pais. E ao mesmo tempo que eu estou conversando com a pessoa, se vem alguém com o intento de tirar a minha vida ou de outrem, na legítima defesa eu tenho que tirar uma vida. Então eu tenho que ter agressividade de estar conversando com a pessoa e no minuto seguinte eu estar tirando uma vida. Agora, tirar uma vida. O que é interessante o capitão falando? Eu não sei se você já se ligou nisso. 3 minutos, tá? São 3 minutos. Não, mas, pô, eu queria chamar uma atenção. 2 minutos, acabou. Esse aqui já acabou. Não, vou falar porque o controle emocional que ele tá falando, muitas pessoas não entendem. Não é você controlar a raiva, não é você controlar, é você entender que tipo de emoção que você precisa empregar naquele momento. Agora, se as pessoas não conseguem nomear as emoções, como é que vão lidar com como é que vai ter inteligência emocional? Como é que vai dar com um tático? Eu sempre digo, o grande problema também, eu acho, que eu percebo, a gente percebe isso na medicina, nos anos que a gente estuda, parece que o professor está perseguindo a gente, né? Tem uns professores que parece que estão endemoniados, o demônio está nem em cima dele, está em cima de mim, aquele desgraçado. Está acima de mim, ele está olhando para mim, ele quer me prejudicar. Na verdade, ele está me preparando, né? Literalmente. E aí o problema está em mim e eu estou enxergando dessa maneira, né? Eu estou fazendo essa transferência, essa questão de achar que sou eu, né? Não, o cara está em cima de mim. Não é pessoal, cara. Mas é difícil. É difícil, não é todo ser humano que entende isso. Sim. Então é o preparo, né? E sobre essa questão eu acabei ainda não respondendo, eu acabei levando para a questão do treinamento e aquela pergunta que o senhor fez ali, retornando, vamos ver se o senhor responder agora. Eu sou comandante de 82 policiais militares da Companhia de Policiamento e Apoio Especializado. Nós temos o tático, que é o carro-chefe, a equipe de paramédicos, temos o canil e a Rocana, que são as motos que fazem patrulhamento tático. Os policiais que ali estão, só tem macho alfa lá, só tem homem, não tem mulher naquele... Pode vir um dia ter mulher, mas não existe mulher voluntária. Eu quero fazer parte dessa equipe. Enquanto isso, homens, 82. A maioria ali é dominante, tem um caráter forte, é líder. Então eu tô trabalhando com líderes que dentro do policiamento ali, os que vão ali para dentro, igual o senhor perguntou se tinha prova. Não, é um processo seletivo, conforme a diretriz de procedimento permanente 034 de 2020, que eu sigo ela à risca. Tem um processo seletivo, perfil profissiográfico, tem vários valores, disciplina dele tem que ser a melhor entre os policiais militares. Se respondeu PAD, se foi punido, se tem um histórico dele de afronta a um comandante ou par, ou até subordinado, ele não vai estar ali dentro. Então, processo seletivo rígido. Após isso, tem um estágio que dura 6 meses. Tem um nivelamento e adaptação para o elemento tático, que é esses 6 dias, 5 dias que eles ficam em área de mata incomunicável, onde eu falei esse treinamento que é pesado. Dali ele tem a obrigação de fazer um mínimo, um curso de táticas policiais, que é aquele curso de 30 dias que tem essa pegada, aquele curso pesado onde vários desistem. Mais um de 4, então, tem outro de 30? Esse aí é para ingresso na companhia. Na companhia. E aí ele é obrigado a fazer um curso, que ele ostenta um brevet e vira referência. Então ele tem que ir atrás desse curso. Então ali dentro, 82 policiais militares,
com aquela capa, né? Eu sou forte, onde eu moro, na rua que eu moro, a minha esposa me vê como cara, eu não posso demonstrar fraqueza pra minha esposa, pros meus filhos, pro meu filho, eu sou aquele super-herói que ele vê, e pros vizinhos ali, tudo que tem problema, eles me procuram, eles me veem como alguém resolutor de problemas, eu vou resolver os problemas, como que eu vou apresentar? Eu vou chegar pra minha esposa e falar que eu tô mal da mente, que eu tô com pensamentos suicidas, que eu estou, na verdade, querendo botar uma capa de forma, mas eu tô arrebentado por dentro. Seja as ocorrências que me impactaram, seja outros problemas, que a minha irmã tá doente, outro irmão problema de saúde, a minha mãe e tal. Aí a pessoa vendo aquele monte de problema, que problema financeiro que pode ser, e acumula aquela avalanche de problemas, e em alguma hora ele vai desmoronar. Mas aí quando a gente faz aquele programa, vem a equipe de psicólogo, aquela equipe multidisciplinar, médico, psiquiatra, e vai fazer, muitas vezes ele não se sente à vontade de falar que tem problema, porque o que ele pensa? Pode ser usado contra ele. Eu vou demonstrar uma fraqueza. Que pode interpretar de uma maneira. Aí vai vir em qual medida? O meu comandante vai suspender o meu porte de arma, vai tirar essa arma. Porque se eu tô com esse pensamento suicida, eu posso ir tirar minha vida. Então, é arma de fogo que ele pode. Tem vários meios de tirar a vida, né? Vários meios. Sim. Mas aí o que ele pensa? Vai tomar um porte de arma. Aí eu vou pra casa sem a minha arma e pra me defender. Se alguém que sabe, eu prendo o traficante, eu prendo o criminoso. Então, assim, ele fica com aquele medo, mas não é isso que ocorre. A gente tem todo o cuidado pra tratar disso. Mas aí ele acaba pensando nisso. Então, assim, e muitas vezes ele quer bancar aquele forte e não quer abrir, não quer falar pra iniciar o tratamento, pra entender o que tá acontecendo, pra saber o que eu vou entrar com questão, né? Terapêutico, terapia, remédio, o que eu preciso pra resolver o problema dele. Então tem essa dificuldade. Graças a Deus, esses eventos, a divulgação, a conversa, Setembro Amarelo tá aí, tá chegando. Essa divulgação, a palestra que o Dr. Rodrigo, que os senhores ministraram para eles, isso aí tende a evoluir para que ele tenha já essa maturidade de chegar e falar, não, eu tenho que resolver. É um problema que tá me incomodando, tá afetando minha autoestima, minha convivência familiar, profissional, e eu quero resolver. Então, aí a informação, né? Acho que a informação que faz... Ô, Júlio, para terminar, existe uma coisa, comandante, assim, antes de passar ao Júlio, o conselho o nosso voto, né, de sigilo. Nem juiz pode nos obrigar. A não ser que você esteja com planejamento de morte, aí eu sou obrigado a notificar ou a sua esposa ou o seu comandante. Geralmente é notificar a esposa, né, ou o pai. Né? É só assim. Caso contrário, não se pode. É crime. O médico pode ser processado. Não se pode dar um prontuário a lugar nenhum. Né? Assim, então, é isso que às vezes o pessoal não sabe. Né? Não se pode tomar uma... porque, eu sempre digo, em qualquer instituição, você vê que 30%... Eu me lembro quando eu fui fazer o atestado para os controladores de voo do Sindacta, né? 70%. Todos mexendo na cabeça, mexendo aqui. Você tem ansiedade? Não. Eu fico, tá bom, tudo bem, querido. Eu sei que isso pode prejudicar você, mas você vai tratar essa ansiedade. Eu não vou colocar aqui, eu não vou lhe prejudicar, mas vai tratar essa ansiedade. Então, que isso não vai tirar o direito do seu de ir e vir ou de administrar isso aqui, entendeu? Eu sei que isso talvez possa ser colocado como segundo plano, mas não vai, tá? Mas eu estou vendo aqui, né? E ninguém pode ter acesso a isso também, não. O documento que eu estou fazendo para o SINDAC, ou para a Força Aérea, tudo bem. Mas não vou jamais prejudicar você. Mas essa ansiedade pode se agravar, então vai tratar. Geralmente eles fogem, né? Muita gente foge, dependendo da situação que está, a área que está, a prefeitura também a gente percebe. Os professores às vezes eu falei, mano, você precisa te afastar agora para não cronificar. Você tem que ter inteligência emocional, você é um cara que pode produzir até os 80 anos e vai produzir, mas se afasta agora, se trata, se solidifica, se fortifica. Vamos fazer um reset aí, tá ok? Para você voltar bem, cara. Porque, assim, até os maiores líderes do mundo, né? Os personagens mais bíblicos, o cara que foi arrebatado, teoricamente, com Deus, Elias, pensou em morte, cara. O cara mandou fogo descer, que matou os profetas de Baal todinho. O cara era um Thor de Deus. Tava com Odin agora, onde ele está. O cara era um Thor de Deus. E, literalmente, um dia... Olha só pro profeta, vou dizer que ele era fraco. Teoricamente, a gente olhar princípio, o primeiro momento, mas nunca olha, mas o cara foi fraco, teoricamente. Ele pediu para morrer, a mulher ameaçou ele, pediu para morrer, mas não, ele estava esgotado. E ele, tanto é que ele se recuperou-se, ele se tratou e continuou a jornada dele, né? E um bom TDAH, mudando de assunto agora e voltando, Júlio, qual foi a primeira vez que você deu um diagnóstico de câncer a uma criança e você sabe perfeitamente que o prognóstico era morte ou era alguns meses de vida?
Você lembra disso? Ou nos últimos casos você lembra? Porque é muito complicado, é difícil. Eu, particularmente, eu detesto pronto-socorro, quando dava plantão no hospital regional, de notificar. Me doía, né? Talvez por cristianismo, por empatia, eu fico emotivo, né? Porque é um pai, é uma mãe, e embora a minha faculdade foi bem rígida, né? Mas eu tinha um professor, um judeu, que falava sobre empatia, muito isso, olha no olho do paciente, e fui mudando totalmente isso. Mas para ti deve ser uma coisa mais comum, né? Porque você trabalha com neurocirurgia, você trabalha com cirurgia, você trabalha com tumor cerebral, e o tumor, justamente, é o pâncreas e o cérebro, os dois tumores, né? Que o prognóstico é muito difícil. Você lembra do primeiro episódio? Tem um tumor em criança que é um tumor de tronco, né? Que a gente sabe que o prognóstico é 2 a 3 anos de sobrevida, né? Então, quando a criança entrou, eu vi a imagem e falei, é um tumor de tronco. E eu acompanhei essa criança até o último dia, até a última batida do coração dela. Os pais me chamaram quando ela entrou em óbito. Foi você que deu a notificação para os pais? Tanto do diagnóstico do tumor, como no momento que o coração dela parou. Você é cristão? Então, sim, né? eu acompanhei do começo ao fim. Tentei dar todo o suporte para a criança e para a família. Ela teve uma melhora com a radioterapia inicialmente. Ela respondeu um pouco. Aquela melhora de 1 ano e meio. E depois a lesão volta. E você dentro da cirurgia, a gente sabe perfeitamente que a gente tem professores céticos, tem professores que são cristãos. A gente sempre você pega uma coisa. Você já viu algum milagre? Eu acho que a gente vê um milagre, assim, pequenos milagres do dia a dia, né? Aquelas situações que o paciente chegou na hora certa. Se ele esperado 1 hora a mais, ele teria morrido. Então, assim, você começa a perceber pequenos milagres. E isso você vê que faz realmente a diferença. Deus mudando a história daquela pessoa. E o que é um milagre grande, né? Assim, é muito variável, assim, você quantificar isso, né? Mas eu acho que, cada uma experiência. Por exemplo, aquela criança com tumor, ela morreu, mas teve 2 anos de sobrevida com todo o apoio da família, com todo o carinho. Então, assim, acho que ela estava na família certa. A situação. Né? Podia ter sido uma família que não daria todo o suporte, né? Então, assim, tudo isso... você vai juntando, você vai vendo de fora, é mais fácil. Mas na hora, claro, o que eu queria um milagre é que aquela criança não morresse. É o que eu mais queria. Mas como foi a família, o suporte que teve. E assim, o quanto que Deus não livrou essa criança de um problema maior no futuro, de uma vida conturbada. Então, a gente não tem essa capacidade de ver. Mas o momento de você dar o diagnóstico e se acompanhar a criança até o momento que o coração parou de bater, é muito ruim. São as 2 sensações, assim, quando você sabe que vai morrer e quando você vê aquele... Já chorou muito? Depois de uma morte? Acho que o choro às vezes é interno, assim, né? De ser, assim, você sofre, mas derramar lágrima, acho que são situações bem específicas, assim, né? Mas você ficar triste é uma coisa, assim, o seu coração chorando, né? O coração sofrendo. Isso eu acho que é muito comum. Mas, assim, de você derramar lágrimas são situações especiais mesmo, assim. Para encerrar, então... e tu? Tu já... Chegou a lacrimejar já? Será que tu lacrimeja alguma coisa? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu pensava que tu ia dizer. O cara acha que eu sou o quê, mano? O antissocial do bem? Já passamos aqui, já estamos assim, expulsos. O Ricardo vai expulsar nós daqui. Teve uma situação que tu fez uma transferência, acho que quase impossível, não acontecido, ou associou, ou ficou mal, um paciente que você perdeu, ou uma situação de... Sim, tem vários casos. E aí, quando você perguntou ali pro Júlio sobre a questão do milagre, a gente não sabe o que acontece depois, né? Sim. Eu tinha uma paciente que queria muito engravidar e ela sofria muito com isso, porque ela não engravidava, né? E ela vinha com aquelas questões assim, né? Tipo, não tem como não mexer com você. Pô, tem muita gente aí que não quer ter filho, que engravida, que aborta, que joga a criança fora e tal. E ela tinha muito essa queixa, assim. Era uma mulher que vinha tentando muito tempo, fez inseminação, não dava certo. E você fica perguntando, né? Essas injustiças do mundo. Quem quer não engravida, quem não quer engravida várias vezes. E aí, se você for parar pra pensar, porque uns são, outros não são. E aquilo ficava me remoendo, como alguns pacientes quando trazem algumas coisas que não dão certo na vida deles. Também você fica questionando, né? Pô, o cara não tá nem aí com a vida e acaba tendo alguns benefícios e outros batalham tanto e não. Só que engraçado que essa mulher fez terapia, ela buscou, se esforçou, ela teve uma professora que fez inseminação e não deu certo por 2 vezes. A gente sabe que é caro, é um procedimento caro. 30 mil, e ela falou assim, ela é muito pessimista. Não, vou tentar fazer e tal. E aí tinha lá alguns óvulos e aí acaba não... Porque você pode ter aí também, né, 4 trigêmeos e tal.
E aí a professora meio que tirou, deixou ela mais pessimista ainda, e ela fez e engravidou. Eu atendi uma paciente ontem, assim. Ela tentou, durou depois 10 anos, desistiu. 10 anos engravidou 2, aí fechou. Né? E a questão, se a gente for parar pra pensar, pô, o que é o milagre, né? Inclusive, tô discutindo com o C.S. Lewis num livro dele que fala sobre milagre. E aí ele é doido, porque ele começa do pressuposto de que existem duas crenças. Ou você acredita no naturalismo, só existe esse mundo, ou você acredita no sobrenatural. E aí ele tá trazendo uma parada assim, vamos falar de física quântica, vamos falar sobre se existem outros mundos, né? E esse mundo ele é paralelo e ele se choca com o outro, tem uma interferência aí. Sim. E aí, sei lá, por campos e tal. E a minha questão é justamente um aspecto psicológico que tem a ver com o tal do milagre. Quando você deseja alguma coisa que a princípio parece ser impossível, você fica naquela energia de querer que aconteça e tal. E o que eu tenho percebido, tanto em termos teóricos como na prática, que existem dois movimentos. O movimento enquanto você deseja, você quer isso acontecer, como no caso da minha paciente, é um possível milagre que pudesse fazer com que ela engravidasse. E um pós. O que é o pós? Agora ela se vê mãe e não era tudo aquilo que ela queria. Sim. Porque ser mãe na prática é muito diferente de ser mãe enquanto você idealiza, enquanto você pensa. E aí, as preocupações dela que ela não tinha... Começou a surgir e ela não dava conta dessas preocupações. Então, quando você pensa no milagre, você pensa, pô, mas o cara quer se curar, o cara quer se curar do câncer, como é que ele vai lidar com a vida dele depois do câncer? Né? Como é que ele vai lidar com algumas coisas que você quer agora e que aconteça? E quando acontece, é que nem o bariátrico, viu? O cara vai fazer operação bariátrica, ele procura psicólogo, psiquiatra. Parece solução, né? Parece solução. Né? Eu sugiro. Não, você tem que procurar o psiquiatra depois. O psicólogo depois. Por quê? Porque você vai alterar a tua imagem corporal, vai alterar a tua identidade. Sim. Você tem que construir isso. É uma vida de sacrifícios. O pós... Sempre o pós é uma desgrama. Tá por trás disso. É assim, o pessoal fala... Eu sempre falo, meu filho, sabe que vai ter talvez tomar modulador de humor pro resto da vida, né? Vai mudar o teu humor, a tendência a ser bipolar é muito grande, a compulsão pode mudar para outro local. Tchau. E esse é o... Por isso que é interessante você trabalhar com técnicas que projetem a pessoa para concretizar aquilo que ela deseja. O Lacan falava o seguinte, Lacan, um teórico. Passou os 3 minutos, tudo bem, vai. Lacan. Não, deixa eu completar a ideia. Ele vai dizer assim, o desejo só é benéfico quando você deseja. Quando você concretiza o desejo, ele se torna um problema, porque você se frustra. A concretização do desejo sempre é algo frustrante. Porque você percebe... E agora? Alcançou. Imagina que você quer comprar um carro dos teus sonhos, cara. Você fica desejando, trabalha pra caramba, você tem o teu carro, mas quando tiver o carro novo, você guarda... grande dia de você comprar o seu carro. Aí você foi, Ferrari, Lamborghini, sei lá o quê. Você dorme dentro dele na primeira noite. Dorme dentro do carro. Chega uma mosca ali, você limpa 30 vezes durante o dia. Durante uma semana você é o cara. Depois de um mês, porra, mas é um carro, cara, que nem um que eu tinha. Pô, mas agora combustível se torna algo corriqueiro. Daí você quer outro carro, daí você quer outra coisa. Nunca vai parar essa dopamina, né? Não para. Essa questão é o seguinte, você nunca está satisfeito. Então o que acontece? Ou você sustenta um teu desejo impossível, mas ele faz te caminhar, ou você se prepara para concretude. O que eu vou fazer quando eu tiver R$1 milhão? O que eu vou fazer quando eu já tiver andado pelo mundo todo? As pessoas entram em crise existencial porque elas concretizam os seus desejos. E o que você vai fazer depois, cara? Sim. E aí? E aí o milagre tá em torno disso. Aí um livro disso. para você ler. Contentamento, Dalai Lama e aquele padre africano lá. Um livro que mudou a minha vida. Contentamento. O dia que bateram na minha maroca, eu olhei, e agora? Aí a Ford me ligou, a Volks me ligou. Falei, não, cara, não quero mais. Olha esse carro aí, ó. Acabou com nada. Era uma V6 maravilhosa, turbinada, na unção de Deus, chipada. Meu Deus do céu, uma maravilha, velho. Maravilha, voava. Assim, eu falei, e aí? Aquele carro bateu e nunca entrou nenhum carro no meu coração. Mas aquele carro tinha entrado no meu coração. Olha. Aquele carro entrou no meu coração. O dia que bateram ele,
E Deus falou comigo um ano antes. Salomão tem uma palavra sobre isso, né? Sim, tudo é vaidade, tudo bem. Eclesiastes 3. Correr atrás do vento, Eclesiastes aquela 3. coisa toda, né? Mas assim, faz parte, né, Júlio? O Júlio tem uma coleção de Lego na casa dele, meu irmão. Ele ficava brincando com meus bonecos. Sério? Tem uma coleção de Lego na casa dele. Nem o seu Armando, que tem de trem, ele tem de Lego. Ele tem Lego lá que nem montou ainda. Tá lá na Shopee, ele comprou na promoção. Meu e tá filho, lá, velho. meu filho te ajuda, tem 5 anos, tá montando lá. Só levar no ar. Os Lego dele. Tipo, parece ele passa a tarde. Terminar, passar régua. Sim. Já chorou? Já se emocionou? Sim. É possível um capitão se emocionar? Fardado, Ô, Jesus. Ó, fardado como em civil, tá? ocorrência, sim. Eu sou presbítero da igreja também. Me Sim. pega leve comigo. Pega leve Doutor, comigo. algo que eu sou emotivo, primeiramente, eu sou emotivo, mas é algo que tem ocorrido nos últimos eventos e é incontrolável. Incontrolável. Aí dali eu quero me retirar e ir para um ambiente para ficar sozinho, mas eu falo, não vou ser esse covarde não. Cara, tô emotivo, vai ser aqui mesmo. Quando um policial nosso morre e tem a guarda fúnebre, em seguida, na hora que ele sai ali, que fecha o caixão e aquele deslocamento até o túmulo. Bah, isso aí não fazer. tem como organizar. Nós fazemos, aí é uma homenagem que é feita, que o comandante do batalhão decide fazer homenagem, ratificado pelo comandante regional, a salva de tiros. Então ficam os policiais dispostos, tem um comando, uma homenagem linda que é feito, é a última homenagem ao policial, né? E aí tem a salva de tiros e tem o toque da corneta, Bah, o toque do silêncio. Essa corneta. Toque lindo. A história também é muito linda de por que e quando foi criado esse toque do silêncio. E é impossível não lembrar do meu pai. Então, meu pai foi militar por 30 anos, foi a óbito, né? E não teve essa homenagem, não teve o toque de corneta, não teve a salva de tiros de fuzil. Ele estava aposentado? E tava há 1 ano e meio na reserva. Mas ele voltou pelo um trabalho que é feito quando vai para a reserva e volta para a atividade. Sim. Ele estava em deslocamento da casa até o local, é uma escola onde fazia hoje, tá até tendo no Santa Catarina. E naquela época ele estava deslocando de moto, inclusive a moto era minha, e ele sofreu um acidente, né? Bateu a cabeça no meio-fio, o capacete saiu, abriu a cabeça, ficou 14 dias na UTI em coma, e aí no aniversário da minha mãe ele faleceu, né? Dia 20 de dezembro. Então, o que me impactou muito, e sempre que eu vejo, quando eu vou participar de uma homenagem, guarda fúnebre com a salva-tiro, quando eu inicio o deslocamento ali, eu choro. Durante os tiros de fuzil, os 21 tiros de fuzil, eu choro. No toque de corneta, então, fico mal. E eu vou para casa aquele dia, mais 1, 2, 3 dias, eu fico muito pensativo, refletindo, e realmente, eu me isolo em casa e é muito triste. Gera gatilhos, né, velho? O último foi esses dias, não tem 1 mês ainda. Sargento Salles descobriu um câncer no estômago, em 2 meses e meio foi a óbito. Eu comandei essa salva-tiros no Quiriri. Então, assim, o tempo inteiro lembrando do meu pai. E meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, né? Tô com 42. Então, passa de 20 anos e mesmo assim, como que volta, né? Volta tudo. Adilson, muito obrigado. Obrigado. Chegou cedo, né? Chegou atrasado, na verdade, né, Adilson? Mas muito obrigado. Seja bem-vindo sempre. Júlio, muito obrigado, Valeu, Júlio. Você pode voltar para a tua vida agora, né? Amor, I love you, né, querido? O Júlio tá tem compromisso. Comprou comprar uns panos novos da Tommy. Rapaz, é outra pegada. Alguma coisa tá acontecendo mais diferente. É o que eu falo, Rodrigo, compra o gato e cuida das 7 vidas do gato e deixa a minha vida em paz, né, cara? Se não tiver Vai ter como, bastante vida pra ele cuidar, tem né? 7 cachorros, mas não é uma coisa, cara. Se não Compra o tiver, gato, se não tiver que pegar no pé, não Compra vale o a gato, pena. Capitão, muito obrigado, Capitão Barros. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Sempre é um prazer ter você conosco, conversar contigo. Você é uma pessoa iluminada, né, com uma missão extraordinária. Graça, sabedoria, acima de tudo para você. Toma sempre a decisão certa, né? Como dizia o poeta, né? A gente não pode salvar a todos, mas a gente vai aliviar a dor, e esse é o nosso dever de todos. Amém. Tá bom? Deus te abençoe. Você, sua esposa, seus filhos, né? Em nome de Jesus, seja uma semana abençoada aí. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Valeu, Adilson. pessoal. E até a mais semana aí. que vem. Valeu, Rodrigo.